Acostumado. Paz seja convosco. Tudo bem com você? Dá um sorriso para essa pessoa que está do seu lado aí. Dá um sorriso para ela, fala bom dia, irmão. Paz seja contigo. Amém. Quem está feliz com o Senhor Jesus aqui? Diga aleluia, vai. Ele é maravilhoso, amém, irmãos? Pode sentar no seu lugar. Deus está aqui. Queridos irmãos, eu quero tratar com vocês hoje de algumas coisas assim muito importantes, pelo menos eu acho que é importante. Eu já preguei sobre isso aqui algumas vezes, e assim, eu acho que eu devo aumentar, eu acho que eu devo fazer e entrar mais profundo nisso. E tenho certeza que isso vai ser relevante para as nossas vidas. Amém, irmãos? E são coisas que nós precisamos entender e precisamos trabalhar para que nós venhamos a colocar em prática. Antes, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Vamos fechar os olhos. Paizinho amado, em nome de Jesus, nós colocamos em Tua presença agora. Nós já Te louvamos, já exaltamos ao Senhor, sentimos a Tua presença no nosso meio. Pedimos a Ti, ó Deus, manifesta a Sua glória sobre nós. Derrama da Tua glória e da Tua presença em nós. Obrigado, Senhor, pelo mover do Senhor. Obrigado pelo fluir do Senhor. E nos direcione, Pai, no nome de Jesus. Nos direcione, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, entenda. Uma das coisas que eu acho que nós precisamos fazer, uma das coisas que eu acho que, um dos segredos, Gilvan, abaixa um pouco sua frente para mim, porque, isso, ok. Então, uma das coisas que eu falei para vocês esses dias, e que eu tenho certeza que é um divisor de águas na vida da igreja, é a questão da paternidade. Isso é imprescindível para que o Evangelho de Cristo ele cumpra. Eu quero falar mais sobre isso, mais para frente, eu quero falar mais, e a gente entrar bem pesado nisso. Eu acho que Jesus ele não veio nos ensinar a expulsar demônios, a curar os enfermos. Ele não veio nos ensinar a falar em línguas. Não. Ele veio nos ensinar a ser filhos. Porque a crise maior que a igreja tem hoje não é uma crise de pai, é uma crise de filho. Porque ninguém pode ser pai sem antes ser filho. Nenhum bom pai é um bom pai sem antes ter sido um bom filho. Prova disso é Jesus dizer e nos ensinar a chamar Deus de Pai. Mas hoje eu quero abrir um parêntese aqui, falando sobre paternidade, porque eu vou voltar a falar pesado sobre isso,
Nós falamos nos Dias dos Pais, por exemplo, sobre os 3 tipos de pais que nós temos. Alguém se lembra? Primeiro? Qual que é o primeiro? Segundo? E terceiro? Eu disse também que o Pai Celestial, ele é quase que uma unanimidade. Todo mundo quer Deus como Pai. Quase, porque tem alguns que não admitem Deus como Pai. Não é que eles obedecem à paternidade de Deus. Eles admitem Deus como Pai. É diferente. O segundo Pai é um Pai que não é tão unânime, mas é unânime, que é o Pai biológico. Que talvez 80% reconheça a paternidade do seu pai. Reconheça, não quer dizer que obedece. Talvez 70%, até menos. E tem terceiro tipo de pai, que esse que é o mais prejudicado e talvez seja uma peça-chave dentro do propósito de Deus, que é o pai espiritual. Esse cara, ele é responsável em pegar você no caminho, que Jesus é o caminho, no início, e levar até o seu destino. Então ele vai te conduzir a um propósito. E quase ninguém tem essa referência paterna, esse pai espiritual. Por quê? Talvez por entender que é ser humano, talvez por não reconhecer, por não respeitar, talvez porque ninguém ensinou, talvez que a partir do momento da vida cristã que foi passando, ele foi trocando de pai, e aí ele se perdeu. Enfim, estou recapitulando um pouco aqui. Mas eu estava alguns dias atrás pensando comigo, por que tem muitas pessoas que elas existem apenas dentro da igreja como um número estatístico? Por que tem pessoas que ficaram para trás? Por que tem pessoas que não reagem dentro dessa pandemia? Por que tem pessoas que elas negligenciam a sua fé? Por quê? Por que elas começam e não terminam? Eu, por exemplo, eu conheço várias pessoas que ao longo da minha caminhada cristã, ela se perdeu. Pessoas que começaram comigo. Pessoas que você olhava assim e falava, cara, essa pessoa vai brilhar. Daqui a pouco você observa que ela deixou se levar por alguma coisa, alguma luta, algum relacionamento, uma situação que ela viveu, algo que ela não foi bem, não estava bem. E aconteceu. E isso me causa uma grande revolta. Porque eu não posso aceitar uma igreja que quer ser uma igreja prevalecente, vivendo desse jeito. Mas quando eu levo para o ponto de vista da vida, eu também entendo que tem muitas pessoas que na sua vida, elas não vão para frente. Não é só na vida cristã. Estou falando da vida cristã aqui porque é algo extremamente importante. Mas não é só na vida cristã. É em todas as áreas da vida. Ela não vai bem. Ela deixa de ser relevante. É uma pessoa que de média para baixo, medíocre para baixo, e que não atinge a plenitude que Deus tem para a vida delas. E eu cheguei a um nível de entendimento que eu acho que isso que eu vou falar hoje é algo que é relevante para os dias de hoje, para a sua vida, para as nossas vidas. Você está entendendo, sim ou não? Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Abra sua Bíblia comigo, livro de Salmo, capítulo 90, verso de número 10. Salmo 90, 10. Esse salmo foi escrito por Moisés. Tem alguns salmos que foram escritos por Moisés. Esse é um deles. Então, o que diz esse salmo? 90, versículo 10. Ele fala sobre a sua existência. Ele fala assim: recebemos 70 anos
Alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Aí ele está falando que a vida aqui, pode baixar um pouco meu microfone, mais um pouco. Ele está falando aqui que a vida, ele é uma vida boa até os 70, no máximo 80. Depois que passa disso, é só uma canseira. Então, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparece e nós voamos. Versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira? Grande é a tua fúria, como o temor de que és digno. Versículo 12. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Por favor, Gilvan, põe na versão atualizada para mim. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vamos ler comigo? Vamos olhar aqui e ler? 1, 2, 3, vai lá. Vamos de novo, 1, 2, 3, vai lá. Que alcancemos corações sábios. Então, irmãos, preste atenção. Deus, Ele direcionou todas as nossas vidas. Ele constituiu alguns segredos para que nós vivêssemos. A vida tem um propósito. E o propósito da vida não está inserido em mim, Marcelino. Está inserido dentro do propósito dele, ou pelo menos deveria ser. Então, o meu propósito de vida, ele está inserido dentro do propósito de Deus, e não ao contrário. E não o propósito de Deus está inserido dentro do meu propósito. Não. É fácil nós sabermos uma pessoa que está dentro do propósito e uma pessoa que está fora do propósito. É fácil nós sabermos. Quando ela não tem um sentido para a vida dela. Porque trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, aposentar e ficar curtindo a vida pela aposentadoria, isso não é um propósito. O ganhar dinheiro não é um propósito. O estar bem não é um propósito. Tem um propósito maior do que isso. Então tem pessoas que nascem, vivem, morrem sem saber, sem desfrutar do seu propósito. Então o propósito é o quê? É o período de tempo que você tem dentro do seu nascimento até o seu destino. Do seu ponto de largada até o seu destino. Esse é o seu propósito. Só que tem pessoas, o destino ele nunca vai mudar. O destino nunca vai mudar. O destino sempre vai ser o mesmo, que é Deus, é de onde você veio. A sua origem tem a ver com o seu destino, porque você nasceu em Deus. Então, dentro da nossa vida, Deus instituiu sobre nós ciclos de vida. Então, são ciclos, e eu queria falar sobre ciclos hoje. Então, existem alguns ciclos. Você abaixou mesmo, foi o meu microfone? Porque eu estou achando que está muito alto ainda. Está alto, não está? Ei, som. Ei, vamos lá. Senão vai incomodar os irmãos. Então vamos lá. Então, Deus, Ele instituiu ciclos. Fala comigo, ciclos. Então, existem alguns ciclos. Ciclos de dias, ciclos de anos. Fala comigo, de dias e de anos. Amém? Então eu queria falar sobre isso. E cada ciclo que Deus instituiu foram divididos em ciclos de 7. 7 dias, 7 anos. Por que o número 7? 7 é o número da perfeição humana. Tem um outro número, que é o número da perfeição, mas na perfeição da eternidade, que é o número 12. Eu quero me ater à perfeição terrena. Então, a cada ciclo que Deus preparou, Ele tem algo para nós. E para nós descobrirmos qual que é o propósito original de Deus e sermos vencedores, nós precisamos saber em onde nós nos encontramos, como nós nos encontramos e o que nós deveríamos fazer.
para nós alcançarmos esse propósito. Você está entendendo isso? Nós nunca teremos uma vitória aqui na terra sem antes consultarmos ou sabermos onde nós estamos. Então tem pessoas que nunca vão viver o melhor de Deus, porque de fato elas não sabem o que elas vivem, ou o que elas estão vivendo, ou que fase da vida que elas estão vivendo. Êxodo 20, versículo 8, fala sobre os ciclos de dias. Põe para mim, Gilvan. Êxodo 20, versículo de número 8. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Verso 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem os teus animais, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Agora compreenda, Deus estabelece ciclos de dias, lembrando que esse ciclo aqui é para ser estabelecido para que você seja uma pessoa feliz. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então Deus estabeleceu assim: você vai trabalhar 6 dias e descansar 1. Então uma pessoa que trabalha 6 dias e descansa 1 dia, ele nunca vai ficar cansado, ele nunca vai entrar em depressão. Se ele trabalha 6 dias e se ele descansa 1, ele nunca vai. Todo ser humano, ele precisa ter um período de descanso. O que Deus está querendo aqui é preservar a vida do ser humano, para que essa pessoa compreenda qual é o seu propósito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então esse é um ciclo de vida. Você nunca vai prosperar na sua vida sem que você pratique isso, se você não praticar isso. Você nunca vai prosperar se você não praticar isso. Trabalhar 6 e descansar 1. Trabalhar 6 e descansar 1. Tem gente que faz isso. Trabalha 6 e descansa 1. Tem outros que é o contrário, né? Folga 6 e trabalha 1. Já tem gente que mistura, né, Arley? Mas para que nós sejamos felizes, precisa isso. Agora, só que eu quero me ater hoje, não aos ciclos dos dias, mas eu quero me ater hoje aos ciclos dos anos. Fala comigo, dos anos. Êxodo 25, versículo 1. Gilvan. Êxodo 25, versículo 1. Então falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam. Deixa eu só um minuto. Minto, Gilvan, é Levítico 25, versículo 1. Vê se é isso mesmo. Ok, é isso aí. Então olha para mim, preste atenção. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele estava na escravidão, e levou o povo para Canaã. Quando ele entrou em Canaã, ele deu algumas ordens para o povo. Amém, irmãos? Essas ordens foram dadas para Canaã. O que é Canaã? É a plenitude. Canaã é a perfeição de Deus. Canaã é você viver aqui na terra. É você viver aqui na terra a plenitude que Deus tem para você. Então tem muitas pessoas que falam que Canaã é celestial, que Deus está preparando. Não.
Canaã é aqui. Você pode viver aqui na terra a plenitude de Deus, se você entender esses princípios de Deus. Porque tudo de Deus é através de princípios. E isso que eu estou falando para você engloba todas as áreas da sua vida. Isso que eu estou dizendo para você é para a sua área financeira, é para a sua vida, é para a sua saúde, é para os seus relacionamentos, é para a sua vida ministerial. Então olha o que Deus diz. Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando tiverdes entrado na terra, quando vocês entrarem na terra, que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. O sétimo dia ao Senhor. Põe na atualizada, deixa na atualizada que eu prefiro esse texto aqui. Então ele fala assim: quando vocês entrarem na terra, a terra vai descansar no sétimo ano. Vocês vão trabalhar e no sétimo ano vocês vão descansar a terra. Versículo de número 3, Gilvan. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos porás a tua vinha, e colherás os seus frutos. 6 anos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, da tua cega, não colherás, e as uvas da tua separação não vindimarás. Ao ano de descanso será para a terra. Compreenda, versículo 6. Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva, e a teu diarista, e ao estrangeiro que peregrina contigo. Versículo 7. E ao teu gado, e aos teus animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Compreenda agora o que eu quero falar para vocês. Versículo 8. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de ano te serão 49 anos. Então vamos entender isso. Então Deus está dividindo em ciclos. Primeiro, ciclo de 7 dias. Deus falou: você vai trabalhar 6 e folgar 1, correto? Amém? Primeiro ciclo, ciclo de dias. Ciclo de quê? Depois ele fala ciclo de 7 anos. Então o segundo ciclo é ciclo de... Ele falou: vocês vão trabalhar 6 e folgar 1 ano. E o terceiro ciclo, ele falou assim: o terceiro ciclo será 7 vezes 7 anos, que dá 49 anos. E esse terceiro ciclo ele fala assim: no 49º será o ano do jubileu, e no 50º ano vocês vão perdoar todos os pecados, vocês vão perdoar todas as dívidas. Então, o que Deus queria aqui era dizer, é tanto que uma pessoa, quando comprasse uma terra, ele não compraria a terra em definitivo. A Bíblia vai dizer, para que não houvesse pobreza, Deus falou assim: se tem alguém entre vocês que está passando por alguma situação difícil, e alguém tem condição, que compre a terra do outro. Mas do 50º ano, essa terra deve voltar para ele. Era devolvida a terra para ele. Então a pessoa ela não comprava uma terra definitiva, ela comprava o direito de usufruir daquela terra durante X anos. Se o ano do jubileu vai ser 2025, então nós estamos em 2020. Então ele compraria a terra para exercer influência sobre essa terra durante 5 anos. Quem comprasse um escravo, ele compraria o direito de escravidão até o jubileu. Mas eu não quero entrar nesses detalhes hoje. Eu quero me ater ao ciclo de 7 anos. 7 anos. Então são 3 ciclos aqui: o ciclo de dias, o ciclo de 7 anos e o ciclo de 7 anos vezes 7.
Eu estou falando com vocês que esse ciclo de 7 é um ciclo para que você tenha felicidade e alegria aqui na terra. Isso serve aqui na terra. Vocês entenderam, irmãos? Amém? Sim ou não? Então, um ciclo de anos, ele tem 7 anos. Então, para você concluir um propósito na sua vida, você precisa concluir cada vez mais um ciclo. E um ciclo tem quantos anos, irmãos? Quer dizer que quando você não conclui, tem gente que está longe daqui. Presta atenção aqui, que isso vai servir para você muito, 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 muito. Então, é uma necessidade que se cumpra o propósito de Deus na sua vida. É uma necessidade que você conclua todos os ciclos da sua vida. Se você não concluir o seu ciclo, é terrível isso. Vem cá vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vem cá vocês. Bem rapidinho. Vamos. Só gente boa. Vem cá também, Breno. Fica aqui um do lado do outro. Isso, fica aqui. Amém. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ser mais didático aqui para você entender melhor. Vão ser usados por Deus hoje. Ok? Amém? Então, um ciclo de ano, são quantos anos, irmãos? São 7. Então, tudo aquilo que você fizer, terá que ser dentro desse ciclo de 7. Não adianta você querer algo de Deus, sem que esse ciclo de 7 anos, ele seja concluído. Aí, tudo que você for fazer, na sua vida profissional, ciclo de 7 anos. No seu relacionamento, ciclo de 7 anos. Para você cumprir o propósito de Deus, é ciclo de 7. Pastor, como é que é esse negócio? Não tem jeito de ser menos, não? 7 anos é muito tempo. Não tem. Então eu vou sair da igreja. Lá fora é a mesma coisa. É porque é princípio de Deus. Isso não tem nada a ver com igreja ou não. É ciclo de Deus. Mas não tem jeito de ser 7 semanas. Não. É 7 anos. Porque tem gente que começa aqui, do Breno. 1, Carla 2, e assim vai. Daniel 3, Renata 4, Patrícia 5, Rian 6, Gustavo 7. Aí a pessoa começa aqui, no primeiro. Aqui ela já quer ter resultado. Ela já não tem resultado aqui. Aí ela passa para o segundo. Aí a segunda vez, estou meio enrolado. Ela vai até no terceiro. Aí ela, no terceiro ano, ela fala, dá para mim não. Aí sabe o que acontece? Ela abandona o ciclo. E quando ela abandona o ciclo, o que acontece? Se ela abandonar um ciclo, ela quebra esse ciclo, ela tem que começar tudo de novo. Aí ela começa tudo do zero, de novo. E tem muitas pessoas que não aguentam isso. Por que elas não aguentam isso? Porque isso se torna... Aí ela começa de novo. Primeiro ano, segundo ano, aí terceiro ano. Aí no terceiro ano ela volta a ter os mesmos problemas. Você já viu aquela pessoa que fala assim, nossa gente, eu estou vivendo maldição na minha vida que não pode. No terceiro ano, no segundo ano, no quarto ano, sempre dá a mesma coisa. Ela acha, não é. É porque ela está vivendo momentos que ela precisa saber. Por isso que o salmista diz, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance a sabedoria. E aí ela pega e abandona no ciclo de 3 ou 4 que seja,
Aí ela abandona de novo. Aí o que acontece? O que acontece que ela faz, gente? Ela volta. Nós chamamos isso, sabe de quê? De ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. A pessoa começa alguma coisa, ela abre um negócio, no terceiro ano ela some, ela volta tudo zero de novo. No segundo, tchau. Ela começa um relacionamento, tem problema no quarto, aí ela volta de novo lá no início. Ela larga tudo e volta de novo lá no início. Isso chama-se ciclo vicioso. E tem muitas pessoas que vivem o propósito da vida delas assim, num ciclo vicioso. Ela não sai do lugar. Ela só começa assim. Ela nunca termina um ciclo na vida dela. Por quê? Porque tem coisas de um ano, no primeiro ano, é um desafio. Então ela precisa saber qual que é o desafio do primeiro ano. Tem gente querendo, no primeiro ano, ter o que só no quinto você vai ter. Você não vai conseguir. E aí você vai se frustrar. Por quê? Porque aquilo não foi para você viver no primeiro. É para você viver no quinto. Mas você não tem paciência. E aí fica um ciclo vicioso. Quando uma pessoa chega no sétimo ano, e ela conclui um ciclo no sétimo ano, isso é chamado que ela vai mudar de ciclo. Ela vai mudar de ciclo. E os ciclos de Deus, quando ele muda, a pessoa ela é promovida. E o ciclo do diabo não. A pessoa ela não arranca. Ela vai, volta para lá. Ela vai e vai até aqui. Tá bom? Ela desiste. Aí ela fica aqui. Aí ela volta de novo. Aí ela começa outra coisa. Aí ela vem. Aí chega no segundo ano, não dá não. Aí ela volta de novo. Ela fica assim, ó, rodando. É algo que ela não vai para frente. Por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja que elas nunca foram para frente. Elas têm tantos ciclos, mas fica aquele ciclo vicioso. E aí sabe o que acontece? Ela vai esmorecendo. Ah, meu Deus. Antes ela orava, ela não ora mais. Antes ela jejuava, ela não jejua. Porque ela já quebrou vários ciclos na vida dela. Ela vai e volta. Ela vai e volta. Isso em todas as áreas. No seu relacionamento, no seu casamento, tudo assim. Na sua vida financeira é assim. Tem gente que está rodando. E ele nunca é promovido. Ele nunca é promovido para um outro ciclo. Para o segundo ciclo. Por isso que eu falo, nós temos aqui, os líderes da nossa igreja sabem, que nós temos um trilho, quando a pessoa, ela aceita Jesus, até chegar. Por que eu falo que todo membro, todo cristão é um ministro? Eu estou falando de ciclos para ele. Eu estou dizendo que se você parar, você vai fazer um sistema de rotação e você não vai sair do seu ciclo. Então eu, por exemplo, quantos ciclos eu já tenho na minha vida cristã? Eu nasci no Evangelho em 92, tem 28 anos. Então tem 28 anos que acaba um ciclo e inicia outro. E aí eu vou passando de ciclo. Eu estou dizendo que a minha maturidade cristã, para mim se tornar um adulto espiritual, depende dos ciclos que eu vou vencendo. E quando você fica aí na sua cadeira e que você não entende qual que é o ciclo que você está espiritualmente, você vai ficar morto. É o que a maioria estão. E quando uma pessoa não vence esse ciclo espiritual, ela volta no início, volta, vai, ela vai virando religiosa. Ela sabe que ela precisa de Deus, que Deus é tudo, mas ela não conseguiu romper na vida espiritual. E ela vai morrendo pouco a pouco. A conta gotas. O diabo não tira de uma vez toda. Vai fazendo com que ela ache que ela está bem espiritualmente. E ela vai indo, vai deixando. E até quando passou um ciclo, ela olha para trás e fala, nossa, 7 anos atrás eu fazia isso, eu estava assim, minha vida espiritual. Nossa, mas como passou? É lento, irmãos. O processo do diabo é lento. Isso na sua vida também. Na sua vida financeira, nos seus relacionamentos. Então nós precisamos saber qual
são os ciclos? Ensina-me a contar os meus dias de forma que eu alcance sabedoria. Então, cada ano desse ciclo tem um significado. E a gente precisa saber, você está disposto a saber quais são os significados de cada ano? Sim ou não? Então, vamos lá. Então, talvez você esteja se perguntando, né? Não tem um ciclo menor de 7 semanas? Não, não tem. Não tem um ciclo de 12 semanas? Não, não tem. Ô Gilvan, eu vou pedir para você fazer o seguinte, escuta aqui. Que coloca aqui na tela, você pode colocar um vídeo de fundo, mas que você coloca o ano ali. O primeiro ano, tal, eu vou falar agora, tá bom? Você entendeu? Um slide, como se fosse um slide. Você vai escrever e colocar aqui. Mas, então vamos lá. Primeiro ano do ciclo de Deus. Você não vai achar na Bíblia, dizendo assim, Deus falando, você vai obedecer um ciclo de 7. E no primeiro ano, o ano que você... Não existe isso. Deus, ele te propõe para que ele se revele a você. É você que tem que querer isso. Então, qual que é o primeiro ano? Vem cá, Breno. O primeiro ano é o ano do aprendizado. Do quê? Põe aí para mim, Breno. É o ano do aprendizado. Em todas as áreas. Você começa um relacionamento. Casamento. Você casa. O primeiro ano. Não acha que você sabe tudo. Você não sabe. É um ano do aprendizado. É aquele ano que você ganha experiência com as coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É o ano que você ganha experiência. Para você colocar o seu pé no chão, saber onde você está pisando. Não adianta você entrar em qualquer coisa, em um negócio, em um relacionamento, e achar que no primeiro ano você vai arrebentar. E você já vai... Não é sábio isso. Qual que é o sábio? O sábio é você saber, não, os outros me disseram que é assim, mas agora eu vou viver realmente para saber se é assim ou não. E quais são os obstáculos que eu vou ter. Você está entendendo? Então, primeiro ano, você não tem lucro de nada, irmãos. Aqui, Deus vai te manter a conta gotas. É aquele ano que você mantém a conta gota. Deus vai te manter aqui, mas você não vai ter lucro de nada. Tem gente que começa um negócio hoje que quer ser bem sucedido. Geralmente quando uma pessoa casa, eu pergunto assim, deixa eu passar uns 2 meses, e aí fulano, como é que está o seu casamento? Vem cá primeiro, fica aqui porque você está indo para lá. Aí eu pergunto para a pessoa, e aí fulano, 2 meses, como é que está seu casamento? Aí a pessoa fala assim, nossa, está 1000 maravilhas. Eita, casamento que está bom. Siri canta lá na praia. O Siri está cantando mesmo. Aí eu olho para ela assim, não casou ainda. Não casou. Isso aí não é casamento. Então o cara começa num negócio, começa num relacionamento, começa numa célula. Vou arrebentar. Mas ele não está pisando. Ele está pisando, não é no 4º, no 5º, no 6º ano. Ele está pisando no primeiro ano. Aí ele entra em crise. Mas não está acontecendo. Por que não está acontecendo? Aí ele olha uma pessoa que nem tem os atributos que ele tem, que nem trabalha como ele trabalha, vê um outro lá mais simplesinho dando resultado. Aí ele entra em crise. Mas não é possível. Mas não é que o outro é mais qualificado ou menos qualificado que ele. É porque o outro está vivendo um ciclo diferente do dele. Por que o casamento de fulano é melhor que o meu? Por que fulano de tal está ganhando mais dinheiro do que eu? É porque ele está em um ciclo, é a fase do ciclo que você não está.
Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? O primeiro ano é um ano de você. Não tem lucro, irmãos. Nesse primeiro ano não tem lucro. Não adianta, você não vai ter lucro com isso. Não existe nenhum fruto aqui. Deus vai te sustentar. Mas você não vai avançar do jeito que você acha que você vai avançar. Isso no primeiro ano. Então, primeiro ano, só coloca assim, Gilvan, só aprendizado. Pode tirar o primeiro ano. Então, o primeiro ano é o ano do... Vai guardando isso aí, por favor. É o ano de você aprender. Volta lá. E o segundo? Aí você entra no segundo e falando assim. O segundo você fala assim. O segundo eu não tive lucro no primeiro. Agora no segundo eu vou arrebentar. Aí você quebra a cara. Porque no segundo também você não vai ter lucro. Qual que é o segundo? O segundo ano é o ano do trabalho. É o ano do quê? É o ano do trabalho. No segundo ano você vai praticar tudo aquilo que você aprendeu do primeiro. Você já está mais maduro. Esse ano aqui você vai trabalhar e trabalhar muito. Tem que suar a camisa. Suar, e você tem que trabalhar, porque aqui você já sabe qual que é o terreno que você está pisando. No segundo ano do seu relacionamento, do seu casamento, você já sabe quem é a pessoa. Você já sabe até o cheiro da flatulência dele. Você já sabe. Você já começou a sentiu. A lua de mel já passou, agora já não tem mais mel. Começou a entrar no fel. Aqui você já sabe, começa a saber que coisas que antes você não sabia, aqui você começa a saber. E aqui é tempo de você trabalhar e colocar em prática aquilo que você aprendeu. Aquilo que você fala assim, antes eu não sabia, agora eu vou começar a me adequar à situação. É um ano do trabalho. É o ano do quê, irmãos? Então, segundo ano tem que ter muito trabalho. Nesse ano aqui, não tem lucro. Aí você pensa bem, você começa num negócio, poxa vida, não está dando lucro. Aí você vai para o segundo ano. Agora, você faz um projeto todo para aquele segundo ano. Aí, segundo ano, esqueça, você também não vai ter lucro. Quem está entendendo? Aí tem muita gente que desiste no segundo. Tem gente que desiste no primeiro. Outros desistem no segundo. Esse tempo não é para mim, não. O primeiro ano é o ano do... Segundo ano é o ano do... Trabalho. Vai ter lucro. Aí você começa o terceiro ano. Aí você vem no terceiro ano. E o terceiro ano, já passou o ano do aprendizado, já passou o ano do trabalho. A maioria das pessoas, elas desistem aqui, no terceiro ano. No terceiro ano é o ano que ela desiste. Por quê? O terceiro ano é o ano da aliança. Aqui são onde as pessoas, elas negligenciam princípios, elas negligenciam os seus propósitos, e elas param, e aí elas desistem. E quando elas desistem, ela volta lá para o início de novo. Por quê? A maioria das pessoas vai parar por aqui, porque aqui é quando você diz, aqui no terceiro ano, é onde você é consolidado. No terceiro ano é aquele ano que você vai dizer assim, não é isso que eu quero. Aí ele se aliancia, ele vai se aliançar ao propósito. Você está entendendo? No terceiro ano ele vai falar assim, é isso que eu quero. E eu vou arrebentar. É isso, ele define aquilo que ele quer. Quem está entendendo isso?
Mas tem gente que no terceiro ano fala, não dá para mim não, o primeiro não teve lucro, o segundo também não, agora não dá. Aí as alianças são frustradas. Aqui ele vai ser consolidado. Jesus, aqui as alianças se consolidam aqui. Quando Jesus falou assim para os seus discípulos, já não vos chamo mais de servos, mas de amigos, tinha 3 anos. Você nunca pode chamar uma pessoa de amigo sem antes ter comido 1 quilo de sal com ela, pelo menos 3 anos. É aqui que você sabe quem é seu amigo. A maioria das pessoas, elas desistem com 3 anos. No terceiro ano ela desiste. A maioria dela. Aí você fala, não, aqui eu vou. O primeiro eu não tive lucro. O segundo também eu não tive lucro. Agora aqui eu vou ter lucro. Aqui eu vou ter lucro. É aqui que você quebra a cara. Porque aqui você também não tem lucro. Fala para a pessoa do lado, não vai ter lucro não. Fala para a pessoa do lado, fala, você não vai ter lucro. Gilvan, põe aí para mim Levítico 19, 23. Hã? Levítico, aí quando você puder, abra a sua Bíblia para mim, Levítico 19, 23. Abra aí, Gilvan, Levítico 19, 23. Quando você puder abrir. Olha só o que diz Levítico 19, 23, olha só. E quando tiverdes entrado na terra, e plantares toda a árvore de comer, pastor, o senhor está falando, existe isso na Bíblia, esse negócio de terceiro ano aí e tal, que não vai ter lucro? Vamos ver aqui, ó. E quando tiverdes entrado na terra e plantar de toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Vocês estão entendendo? Está falando de 3 anos, olha para mim, presta atenção, 3 anos você não vai comer fruto. Tem algumas traduções que falam, verde é o fruto. Então tem gente que, isso aqui é fácil de ser compreendido em uma empresa, irmãos. O cara abre uma empresa e ele já quer comer fruto no primeiro, já ter lucro no primeiro ano. Segundo ano. No terceiro ele já está doido. Não, agora eu vou ter meus lucros. Não. É fruto verde. Se tiver algum fruto, deve ser reinvestido. No terceiro ano, você já viu falar da crise do casamento, a crise dos 3? Em relacionamento, você já ouviu falar? Que tem a crise dos 3 e a crise dos 7? Você nunca ouviu falar isso? Quem já ouviu? Então, a crise dos 3 acontece aqui. Aqui o cara fala assim, não dá para mim esse negócio não. Vou desistir desse negócio. Vou me separar do meu relacionamento. Aqui o líder fala assim, esse negócio de líder de célula para mim, isso não dá. Eu não nasci para isso. Esse negócio de ministério, esse trem não dá. Por isso tem muitas pessoas que estão aqui, e tem vários aqui assim. Tem um cara aqui, tudo improdutivo. Você nunca venceu um ciclo na sua vida. Você não sabe o que é isso. Você não sabe qual que é o seu propósito. Aqui o cara desiste. E quando ele desiste, ele volta lá para o início. Ele começa a se frustrar. Ele frustra uma vez, ele frustra 2. Aí ele começa a achar erro. Erro é do pastor, erro é do ministério, erro é da mulher que eu estou com ela, erro é do marido que eu estou com ela, com ele. Erro é do Bolsonaro, erro é do Trump, erro é disso, erro é daquilo. Não é erro de ninguém. É porque aí você começa de novo, falar, eu vou começar.
Tem gente que muda de ministério, muda de igreja, igual muda de galho. Você está entendendo? Pula galho. Não, agora eu vou tentar. Aí não tenta. Aí ele coloca, esse negócio não dá para mim. Onde tem homem, estranho. Não, é porque ele foi para lá por início. Aí aqui ele tem que voltar de novo. Aí ele volta e fala, vou começar de novo, cara, não é possível. Esse negócio, deixa para lá. Quando você come o fruto aqui, o fruto é verde. No terceiro ano, quando você come o fruto é verde. É aquele fruto que vai te fazer mal. Esse fruto você não vai chegar lá na frente. Quem está entendendo isso aqui? Então, Levítico 9, 23. 3 anos. Não colocou na Bíblia até agora. Então, ele fala, 3 anos não conta. Está aqui, irmãos. Está assim na sua Bíblia também? Está ou não está? 3 anos vos será incircunciso. 3 anos será incircunciso. Dele não se comerá. Você está entendendo, pastor Dilaci? Obrigado. O 4º ano, esse ano aqui, esse 4º ano. O 4º ano é um ano assim, muito... É um ano muito, como que eu poderia dizer para você? É um divisor de águas. O primeiro teve lucro. O segundo teve lucro. O terceiro teve lucro. E o quarto? O quarto vai dar fruto? Você acha que vai dar ou não vai? Hein? Tem que dar, ué. Tem que dar lucro. Eu pensou 3 anos e não dá lucro. No quarto tem que dar um negócio, tem ou não tem, Ale? Então vamos ver isso. Tem isso na Bíblia, pastor? Abre aí Levítico 19, 24. Levítico 19, 24. Quem achou, por favor, leia para mim. Levítico 19, 24. No 4º ano, o quê? O 4º ano é o ano da oportunidade. Vai ter fruto no 4º? Vai ter fruto? Mas o que vai acontecer no 4º ano? O fruto não vai ser seu, irmão. O fruto do 4º ano não pode ser seu. Você sabe por quê? O primeiro, o segundo e o terceiro não deu fruto. O 4º vai dar. E quando o 4º der, é primícia. E toda primícia não é sua, é dele. O problema é que quando chega aqui, o cara está todo cansado. Ele não dá o que é de Deus. Ele pega o que é de Deus e come. Aí o ciclo se rompe. Esse ano aqui é um ano propício para você investir o seu relacionamento no altar. Vamos trabalhar juntos. Vamos arrebentar. Esse ano aqui é o ano que você abriu sua empresa e fala assim, tudo que quer me dar de lucro agora eu vou investir no altar. Eu vou investir ao Senhor. Eu vou pregar através da minha empresa. Vou evangelizar, vou ganhar almas através da minha empresa. Eu vou investir dinheiro no altar. Esse ano aqui é quando o casal fala assim, não, nós vamos dedicar a maior parte do nosso tempo. Hoje nós, algumas emoções já conflitantes que antes era, agora não é mais. Esse ano aqui é o ano da oportunidade. Aquele ano que fala assim, eu tenho que aproveitar. É o ano da primícia. É o 4º ano. É o ano da primícia. Pastor, mas o que é isso? Vai brigar com Deus. Foi Deus que estabeleceu isso. Esse ano aqui, o 4º ano, o seu ministério, é o ano que você tem que falar assim, esse ano eu quero
Eu quero me esbaldar nele. Esse ano eu quero apresentar para ele tudo que eu nunca apresentei. Eu quero dar minhas primícias ao Senhor. De tudo que eu estou vendo é do Senhor. É o ano da oportunidade. Você se lembra da parábola da figueira no meio da vinha? Jesus falando que no meio da vinha tinha lá, ele passou e tinha uma figueira. E o dono da vinha falou assim: olha, eu tenho 3 anos que eu passo aqui. Quer dizer, ele já estava entrando no quarto. Tem 3 anos que eu passo aqui e eu estou vendo que essa figueira não dá fruto. Tinha quantos anos que eu passava? Quer dizer que ela estava indo para o quarto. Aí ele chegou para o vinicultor e falou assim: corta ela porque ela não está dando fruto. Corta ela que ela não está dando fruto e joga fora. Aí o vinicultor falou assim: ô chefe, faça isso não. Vamos dar mais 1 ano de oportunidade para ela. Ou seja, vamos despolpar as raízes, colocar adubo, para ver se ela vai dar fruto. E ela vai dar fruto. O 4º ano é o ano que você ganha as oportunidades. E essas oportunidades, que são os frutos, eles devem ser reinvestidos. Nossa, pastor, mas é tanto tempo. É o ano da oportunidade. Obrigado. Então, o 1º ano é qual ano, irmãos? 2º ano é qual ano? O 3º ano é qual ano? E o 4º ano é o ano? E quando a pessoa ela não dá a primícia a Deus, ela não aproveita a oportunidade, o que acontece? Ela fica, pô, estava acontecendo, estava tudo bom. Mas voltei de novo. Aí ela volta lá na rabada. Aí quando ela olha que um outro que começou com ela não está mais no 4º, já está no 5º, eu falo, puxa vida, e agora? Eu tenho que recomeçar. Aí você recomeça de novo. Olha só o tempo que ela perdeu, 1 ano, aprendizado de novo, aliança, ela, aqui de novo. Não, agora eu vou me esbaldar. Aí acontece a mesma coisa. Ela fala assim, tem fruta. Aí o que acontece? A maioria das pessoas na vida cristã fazem isso. Ela nunca sobe de ciclo. A pessoa ela inicia uma coisa, ela nunca sobe de ciclo. Você volta na igreja, 10 anos ela está lá, tomando ceia 1 vez por mês. De vez em quando ela dá dízimo. Tá bom para ela. Mas a vida é a mesma, a família é a mesma, o homem é o mesmo, o filho é o mesmo. Nada mudou. Só mudou uma coisa, o ânimo. Porque ela só fica girando. Só? A vida só gira. Só gira. Só gira. Volta. 4º ano. Aí vem o 5º ano. Aí vem o 5º ano. Esse ano aqui é um ano assim muito, muito bom. Por quê? Esse ano aqui é o ano da persistência. É o ano em que você já passou pelo 1º, aprendeu. O 2º, trabalhou muito. O 3º, firmou suas estacas e as suas alianças. O 4º ano, que você deu as primícias ao Senhor, você aproveitou a oportunidade. Nesse 5º ano aqui é um ano que dá fruto. É um ano que dá fruto. Versículo 24 de Levíticos 19. Está na Bíblia, pastor? Aliás, versículo 25. Quem acha aí para mim, por favor, leia para mim. Levíticos 19, 25. Leia, quem achou? Não, deixa, cara, deixa outro ler para mim. Parabéns, viu, cara? Mas deixa outro ler. No 5º ano, é ano de você começar a comer do fruto. Quem tem empresa, isso é fácil de saber, você nunca deve contar com lucro menos de 5 anos. Nunca. Não vai ter. Não vai ter. No casamento, a mesma coisa. No seu ministério, a mesma coisa.
O rei foi consultar o profeta Eliseu, perguntar sobre a guerra, se ele deveria ir para a guerra contra os filisteus, se ele deveria ou se ele não deveria ir para a guerra. Aí o rei falou assim: pega um arco e pega as flechas. Ele falou: agora lance as flechas. Ele pegou a flecha, primeira, segunda, lançou no chão, terceira, quarta, no chão, quinta, no chão. E aí o que aconteceu? Aí o profeta falou: por 5 vezes você lançou as flechas no chão, por 5 vezes você vai ganhar a batalha, porque você não persistiu. Quer dizer, você ficou só nisso aí. É o ano de você desfrutar, ter força. Esse é o ano da força, para você chegar no 7º ano. É o ano que você tem que comer para persistir. O fruto, Arley, do 5º ano é para te dar força, para você persistir. Está lá. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua. Por quê? O primeiro ano, escuta, aprendeu sem fruto. O segundo, o que aconteceu com ele? Trabalhou muito. O terceiro, aliança desgastada, não teve lucro nenhum, mas ele venceu. O quarto, a oportunidade que ele teve aqui, teve fruto, mas ele reinvestiu tudo que ele ganhou. No 5º, aí ele fala: agora eu vou ficar tranquilo. Não, o 5º não é para ficar tranquilo, é para persistir. O 5º você vai comer do fruto para quê? Para ter força, para você aguentar a batalha. Então o fruto do 5º ano é para te dar força. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então o fruto do 5º ano é um fruto que você deve desfrutar, para você ter força para aguentar a batalha. Então o primeiro ano, qual que é, irmãos? O segundo ano, qual que é? O terceiro ano, qual que é? O 4º ano, qual que é? E o 5º? Você tinha que ter pagado um churrasco para mim estar falando isso para você. 6º ano. E o 6º ano? Esse é top. Versículo 21 de Levítico 25. Levítico 25, 21. Isso, olha para frente. Isso. Olha para frente. Isso, isso. Peito para fora, barriga para dentro. Porque você não tem barriga, né? Isso, sim. Ele é lindinho demais, né? Ontem ele estava cantando aqui, cantando, tocando. Ó. Tira a máscara e dá um sorriso pro pessoal. Aí, pode pôr agora. Escuta. Esse 6º ano, olha só o que diz. Então, versículo de número 21, isso. Então, eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano. Vou repetir, irmãos. Vou repetir. Olha o que o texto está dizendo. Então, eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano. Eu mandarei a bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por... O 6º ano é o ano da bênção tríplice. Nesse ano, por quê? Nós lemos no início que o 7º ano é o ano do... Deus falou assim: no 7º ano a terra vai descansar. Não foi isso? E aí o povo perguntou. Antes que o povo perguntasse, Deus já tinha respondido. O povo perguntou assim: peraí, a gente não vai trabalhar o 7º ano? Não vai trabalhar, para descansar a terra. Aí Deus falou: uai, mas por quê?
que nós não vamos trabalhar? E nós vamos comer o quê? Aí Deus falou assim: vocês serão abençoados 3 vezes mais no 6º ano, para que vocês comam no 6º, comam no 7º, sobra para o 7º e sobra para o 8º. Então esse ano é o ano da bênção. Aqui você é abençoado 3 vezes mais. Quem está entendendo isso aqui? Bênção tríplice. E o 7º é o ano do... Por que é o ano do descanso? É aquele ano que você fica assim: agora eu vou esperar em Deus. É isso mesmo. Esperar em Deus. É o ano que Deus provê tudo. É o ano que as coisas acontecem mesmo você não querendo. É o ano que as coisas descortinam. Não é que você não vai ter luta não, tá? Mas as coisas vão acontecer no 7º ano. Então, volta lá. O primeiro ano é o ano do... O segundo... Não, vamos lá. O primeiro ano é o ano do... O segundo é o ano do... O ano do... O ano do... 5º... 6º... Qual? E o 7º? Geralmente, se você passou do 5º, você completa o ciclo. Se você passou do 5º para o 6º, você completa o ciclo. Porque no 5º você já começa a ver um horizonte grande. O problema está até aqui, ó. A maioria das vezes, as pessoas desistem entre o 3º e o 4º ano. Os medíocres, eles desistem antes do 3º. Ele desiste do 1º. É aquela pessoa que não sabe o que quer. Entre o 1º e o 2º ano, ele já está desistindo. Ele desiste de tudo. Pastor, você terminou? Não, não terminei. Por que o senhor não terminou? Eu vou te dizer. Por que eu não terminei? Porque tem o 8º. E o 8º, pastor? O 8º é o quê? O 8º é o ano do reinício. De começar de novo. Você sabe por que tem muitas pessoas que elas não vão para frente na sua vida? É porque elas... Eu falei para você que tem 2 ciclos. O ciclo de Deus e o ciclo do... O ciclo de Deus e o ciclo do... Por favor, gente. O ciclo de Deus e o ciclo do... Diabo. O ciclo do diabo... Por favor, Daniel, roda aqui. Fica assim, ó. Aí Deus, vamos supor que Deus está aqui. A pessoa, o ciclo do diabo, a pessoa não sai do lugar. Quando ele acha que sai do lugar, ele volta. Ele fica assim, fica rodando. O ciclo de Deus é diferente. Ele é fases. Deus está te esperando no 8º. Deus está te esperando aqui, ó. No 8º ano, porque o 8º ano é o primeiro do 2º ciclo. Isso aqui é a mudança de fases. É a mudança de fase. Deus está aqui. O diabo ele faz assim, porque a pessoa vai lá, mas Deus está aqui. Aí Daniel está lá. Aí Deus fala: vai filho, vai no primeiro. Aí você vai no primeiro, vai no primeiro. Está no primeiro, né? Não, fica aí. Aí o primeiro tem os seus problemas, né? O primeiro, fala no ouvido dele, fala assim: desiste, fala. Fala alto, filho, fala, desiste, vai, desiste. Mas ele olha para quem? Ele olha para Deus, que está aqui no 8º. Ele fala: não, merece, tem que ir. Aí ele vai para o 2º, aí muda um passo, ele vai para o 2º. Aí o 2º fala para ele no ouvidinho dele: vai lá, desiste. Para, você é preguiçoso, fala para ele. Você não gosta de trabalhar, não. O 2º você tem que trabalhar muito. Aí ele vai para o 3º. Aí vai lá, isso. Aí o 3º pega e fala: para com isso, bobo. Fala com ele. Até hoje você não teve lucro. Para que isso? Para com isso, você não precisa disso. Sua liderança está errada. Você não nasceu para isso. Você nasceu para ser empresário.
Você não nasceu para casamento. Você não nasceu para ser líder de nada. Para com isso. Mas aí Deus está aqui, vem filho, vem filho, vem filho. Aí você passa um ano, você venceu. Aí o outro pega e fala assim de longe. Esse tem que falar de longe. Aí, aí ele fala de longe, o outro fala de longe assim, desiste, cara. Agora você está tendo fruto. Agora você está tendo fruto. Come ele. Come ele. Para que Deus? Para que prioridade? Esquece disso. Deus já está te abençoando tanto. Para que isso? Para que isso? Não precisa não. Aí Deus fala, vem filho, passa de fase. Aí o quinto chega, aí o quinto fala assim com você, agora você está bem, já está bem alimentado, descansa, não segue não e tal. Aí Deus fala, vem filho, vem filho, vem filho. Aí o sexto você já começa a sorrir. Agora bênção tríplice, já está quase chegando no sétimo. Aí glória a Deus, aleluia. Aí no sétimo você chega, aí você descansa, você tem certeza. Só que tem gente, o sétimo é um problema. Porque tem gente que descansa no sétimo demais. E é o que está acontecendo, irmãos. Tem muita gente aqui na igreja. Eu estou falando da igreja que eu sou pastor, tá? Tem muita gente que está improdutiva aqui dentro, irmãos. Muita gente. Nós não temos 10% da igreja produzindo. Não temos. Isso quer dizer que mais de 90% do corpo está emperrado. Isso é triste. Tem hora que eu olho para os irmãos e falo, cara, esse cara não sabe o que ele está perdendo. Mas tem alguns que estão entendendo isso. Tem alguns que estão entendendo. 20 de setembro eu começo o quarto ano do primeiro ciclo. Vai fazer 3 anos que eu estou aqui. Aí eu começo o 4º ano. Marcos 8:1. Marcos 8:1. Olha só o que diz. Olha o que Jesus falou. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. É Marcos? Hã? É Marcos. Marcos. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazer-os de pão aqui no deserto? E perguntou-lhe: quantos pães tendes? E disseram: quantos? Segue. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que pusesse diante deles, e puseram-no diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos. Peixinhos quer dizer que era mais de um, né? Está no plural. E tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se. E dos pedaços que sobejaram, levantaram quanto? Quantos, irmãos? 7 cestos. 7 cestos. Aleluia. Versículo 14. E eles se esqueceram de levar um pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. Verso 15. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si dizendo: e por que não temos pão? E por que não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, diz: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvido não ouvis, e não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quer dizer, era mais pão e menos pessoas, quantos cestos cheios de pedaços levaste?
E disseram-lhe: 7. E ele lhe disse: como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Escuta, teve 2 multiplicações de pães. Na primeira tinha 5 pães e na segunda tinha quantos pães? E quantos peixes? Peixes. Quer dizer, que eram mais de 2, mais de 1. Tinham peixes. Na primeira multiplicação tinha 5 pães e 2 peixes e uma multidão de 5.000 homens, fora mulher e criança. Na segunda multiplicação tinha 7 pães e 4.000 pessoas, contando tudo. Então na segunda multiplicação tinha mais pães e tinha mais peixes e menos pessoas. Na primeira multiplicação sobrou quanto? 12 cestos. Na segunda multiplicação sobrou quantos? E eles serviram todo mundo, voltou para o barco. Quando chegou no barco, eles estavam com fome. E perguntou um para o outro, e falou assim um para o outro. Mas por que nós não temos pão para comer? Aí Jesus falou assim com eles: vocês têm certeza por que vocês não sabem? Na primeira multiplicação tinha mais pães, mais peixes e menos pessoas. Na segunda tinha mais pães, mais peixes e menos pessoas. E sobrou quanto? Só 7. Por quê? Sabe por quê? Porque eles não tinham só 7 pães, eles tinham 8. Você sabe qual que é o problema? A primeira multiplicação, quem deu uma oferta foi o menino. 5 pães e 2 peixes. A segunda multiplicação, quem deu a oferta foi os... E na oferta dos discípulos, o que aconteceu? Eles não deram tudo, faltou o 8º. A primeira multiplicação foi uma multiplicação para os ímpios, a segunda multiplicação foi uma multiplicação para os crentes. Você sabe por que eles não se fartaram? Que não tinha? Porque eles negociaram o 8º pão. E o 8º pão fala de reinício, de começar um outro ciclo. Porque tem muitas pessoas que descansam no 7º e falam: não, eu não preciso mais disso. E esquece de dar o 8º. E você sabe qual que é o 8º? O 8º é o melhor. O 8º é o mais interessante. Você sabe o que é o 8º? O 8º é Deus te promovendo a um nível mais alto. Então não adianta você começar e parar no 7º e achar que está bom. Precisa do 8º. Olha para mim, por favor. Não tira a vista de mim, que Deus está falando com você agora. Tem gente que nem um ciclo cumpriu na vida dele. Nem um ciclo. Quanto mais descansou no 7º ano, e se você não produz, e se você não vai para frente, o que acontece? Você fica rodando em ciclo. Você pode até cumprir um ciclo de 7 anos, experimentou tudo que Deus te deu, mas você parou, cara. Quando uma pessoa para no 7º ano, Ilma, sabe o que ela fala? Como era bom no tempo do pastor fulano. Como que era bom na minha juventude. A gente fazia isso, a gente fazia aquilo. Como é bom aqueles retiros, como era bom. Como era bom aquele lucro que eu tive assim assado, há anos atrás. Agora eu já não tenho mais. Como era bom meu relacionamento antes. Ficou. Como era bom a minha família antes. Como era bom. Como era bom. Isso é você falando assim com você mesmo. E você querendo mentir para Deus e para você. E aí você diz assim para você mesmo: eu não avancei. Eu não avancei. E você sabe o que acontece, irmãos? Você sabe qual é o maior problema dos que param? É ver que teve alguém que passou na frente dele. Não são todos.
que vão para o oitavo. Não são. São alguns. Mas tem. E aí o problema de quem para e de quem fica num ciclo vicioso, você sabe qual que é o problema? O problema dele é achar assim, é olhar para o lado e saber, o consolo dele é olhar para o lado e saber que tem alguém igual a ele. O maior consolo de alguém que não foi para frente é ele olhar para o Daniel e saber que o Daniel está lá na frente. O maior problema dele, o maior conflito é esse: olhar para Daniel e saber que Daniel está anos-luz à frente dele. Mas o maior consolo dele é olhar para o lado e saber que a Carla está mofética igual a ela. Então ela fala assim: não, eu tenho alguém para ficar nesse nível comigo. Você sabe quem faz isso, irmãos? Fracassado, medíocres, gente que negocia o oitavo pão. Jesus quis dizer para eles assim: vocês experimentou, vocês não viram não, vocês experimentaram lá atrás de uma multiplicação violenta. Vocês ficaram com medo de dar aquilo que vocês têm, tudo para mim. Se vocês tivessem dado, vocês não teriam apenas um pão agora para dividir para 12, não, para 13 comigo. Vocês teriam muitos cestos cheios de pão para levar para casa. Vocês não mudaram de nível, irmãos, na sua vida ministerial e em qualquer área da sua vida. Está na hora de nós mudarmos de níveis. Eu vou falar de novo. Os meninos podem pegar no louvor. Sabe o que está precisando, irmãos? Você mudar de nível. Deus tem coisa nova para você todo dia. E Deus te chamou aqui hoje, eu não sei, mas eu acho que eu vou ficar mais umas 2 semanas falando sobre ciclo aqui. Deus te chamou aqui hoje para dizer para você: está na hora de você mudar de ciclo. É muito maior o que Deus tem para a sua vida hoje. Vou falar de novo, é muito maior o que Deus tem para você hoje. Deus não fez, Deus faz. Vou falar de novo, Deus não fez, Deus faz. Deus não é Deus que multiplicou no passado, Deus é Deus que sobrepõe no presente e no seu futuro. O que Deus está querendo mostrar para mim e para você é que Ele tem um nível mais alto para mim e para você. O que Deus está querendo fazer na minha vida e na sua vida é dizer para você: eu tenho um nível mais alto para vocês e vocês estão abdicando disso. Desista de desistir. Oh, aleluia! Está na hora de você alçar voos maiores. Está na hora de você alçar voos maiores. Eu vou falar de novo, está na hora de você alçar voos mais. Vamos, meu filho, vamos! Está na hora de você alçar voos mais altos.